Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Mais um Drops em Casa, uma atividade refrescante para o seu final de tarde e começo de noite. Ajeitando na poltrona, uma cervejinha gelada, um whisky no jeito, ou mesmo aquele chazinho, não dá 5, mas dá 6 e gelado, porque Ribeirão é muito quente. Ligando o podcast da semana para estimular a mente em tempos de isolamento, sem deixar de relaxar. Drops. Inaugurando a sessão Educomunicando, temos hoje um convidado especialíssimo, Marco Antônio de Almeida, sociólogo que atua na área da sociologia, da cultura e da comunicação. Ele nos traz um histórico da oferta da cultura por meio de diferentes mídias, desde o rádio até as tecnologias digitais dos dias de hoje. Fala-nos ainda sobre os impactos e desafios dessa oferta no contexto da pandemia. Drops. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, nas suas casas. Eu sou o Marco Antônio, professor da USP. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui no Drops com vocês. E eu vou falar um pouco das relações entre cultura e tecnologia, e como elas ficam a partir do contexto, aí, do cenário da pandemia que nós estamos vivendo, aí, do Covid-19. Bom, pessoal, antes de mais nada, a relação entre cultura e tecnologia vem desde sempre, e ela se torna ainda mais forte, a partir do final do século XIX, com uma série de invenções que vão marcar aí todo o século XX. E essas novas tecnologias, na época, elas vão marcar tanto uma oferta de cultura pública, uma oferta de cultura por meio de espetáculos, as pessoas têm que sair de casa para ter acesso a essa cultura, como também o acesso à cultura dentro de casa. Então, os dois meios de comunicação que vão marcar isso na primeira metade do século XX serão o rádio e o cinema. Então, o rádio permite que as pessoas tenham acesso à música, à informação, a teatro assim, narrado em casa, enquanto que o cinema é a grande diversão popular das pessoas no início do século XX. Na segunda metade do século XX, a televisão vem disputar esse espaço, tanto do cinema quanto do rádio, ofertando agora imagem e som em casa. Mas é a partir da década de 70 e de 80 que a gente vai ter uma ampliação dessa oferta de cultura em domicílio. Então, com a introdução ali dos CDs, então dos cassetes de música, posteriormente dos DVDs, Então, a gente tem a música oferecida, a gente vai ter o audiovisual, primeiro com as fitas VHS, depois também com os DVDs, e o videogame, que desde os anos 70 também é algo que está na casa das pessoas. O que a gente percebe é uma ampliação dessa oferta cultural, que é uma oferta cultural ainda que depende desses suportes materiais. Então, a gente necessita do disco de CD, do disco de DVD, do console do videogame, dos discos para esses consoles, coisa que vai mudar com a introdução da internet a partir dos anos 90. Então, o primeiro protocolo da World Wide Web é de 1991, mas ela é aberta assim, para o público, é aberta comercialmente a partir de 1994. E aí a gente passa a ter também essa oferta, e é uma oferta que vai ser um pouco diferente, na medida em que a tecnologia digital possibilita que mídias que estavam separadas antes se encontrem no mesmo suporte, que inicialmente é o computador caseiro, o desktop, depois o laptop e, finalmente, o celular. E isso vai se tornar ainda mais intenso
com a disseminação do Wi-Fi, né, no início do século XXI. Né? Então, o que a gente tem é uma ampliação cada vez maior, né, dessa oferta de cultura, né, uma oferta de cultura agora que não demanda mais suportes tradicionais, né, essa ideia do streaming. Então, você acessa música, você acessa informação, você acessa vídeo através da internet, né? Seja no seu computador, seja no seu celular. Então, essa ampliação vai reforçar, por exemplo, a diminuição de alguns espaços de cultura que ainda ofereciam os espetáculos públicos. Então, diminui o número de salas de cinema, né? Elas acabam ficando restritas aos shoppings, né? O número de teatros também diminui um pouco, né? Mas, por outro lado, uma oferta que acaba se ampliando nesse período é o de mega shows de música, né? Então, a indústria cultural, né, na medida em que ela estava perdendo espaço com a venda dos suportes tradicionais de música, né, com os discos, com as fitas, né, os CDs e DVDs, ela passa a investir na carreira, né, dos seus artistas, fazendo, né, com que essa lucratividade se transfira para os espetáculos ao vivo, né? Então é uma forma também de contornar a pirataria. O que acontece agora com o cenário da pandemia do coronavírus? Então, essa ampliação da oferta de cultura a domicílio, ela tem um salto, né? Ela se torna ainda maior, né? Então, as pessoas consomem a cultura nos antigos suportes, mas principalmente pela internet, né? Então, a quantidade de espetáculos, né? As chamadas lives, né? Elas têm ampliado exponencialmente, assim como a oferta de informação, de texto, de filme, de audiovisual, de música. Tudo isso daí se torna ampliado nesse período que nós estamos vivendo. Bom, por outro lado, né, toda a oferta de espetáculos ao vivo, né, de espetáculos públicos, né, cinema, teatro, shows, nesse primeiro momento está suspenso, né, a gente não tem mais esse tipo de oferta, e mesmo depois, né, quando a gente tiver um retorno, né, quando o coronavírus assim, não tiver mais o efeito que tem agora, esse impacto, mas ainda vai estar presente, e o retorno nessas atividades vai demorar bastante, e quando ocorrer, vai ocorrer em condições diferentes da oferta que era feita anteriormente, né? Então, por exemplo, as casas de shows, as casas de espetáculos, os teatros, os cinemas, não vão ter a mesma lotação que tinham antes. Quais são os grandes desafios que a gente percebe, né, para o mundo da cultura a partir dessas condições, né, a partir dessa conjuntura que o coronavírus provocou, né? Eu vou mencionar duas, né, que são importantes para a gente pensar aí na superação dessa conjuntura. A primeira delas tem a ver com o impacto sobre o mundo da arte, que não envolve exclusivamente os artistas. Então, quando a gente fala o mundo da arte, a gente pensa como, por exemplo, um antropólogo e sociólogo norte-americano chamado Howard Becker, né, que define esse mundo da arte como o mundo que envolve um conjunto de pessoas que torna a arte possível. Então, se a gente for pensar no mundo do espetáculo, nós temos os artistas, mas nós temos também os eletricistas, os iluminadores, os cameramans, as figurinistas, as costureiras, os motoristas, os contra-regras. Então, a gente tem um conjunto de profissionais que fazem esse mundo acontecer. E essas pessoas assim, estão com uma dificuldade grande, né? Basta lembrar que boa parte deles são trabalhadores autônomos, né? Então, no caso do Brasil, no setor cultural, nós temos mais de 5 milhões de trabalhadores, que é quase 6% do total de ocupados no país, dos quais 44% são autônomos, né? E a verba para eles assim acaba ficando em segundo plano, né? Então, a gente tem muitos editais para os artistas, para os espetáculos, mas para esses profissionais, né, principalmente para os autônomos, a gente tem pouca disponibilidade de recursos. O que é um problema grande não só na perspectiva da sobrevivência,
mas também na perspectiva de que esses técnicos, essa gente toda que trabalha no suporte desses espetáculos, possui um conhecimento, possui uma expertise muito importante e que pode se perder, né? Até porque boa parte desse conhecimento nem sempre é ministrado pelas grandes instituições de ensino, né? Pela formação oficial. Muito se aprende na prática, na transmissão boca a boca, né? Na vivência desse mundo. O segundo aspecto, o segundo ponto, são os impactos, né, na oferta de serviços e de conteúdos via internet, né? Então, como é que isso daí vai impactar o modelo capitalista? Então, muitas das coisas que são oferecidas, as mercadorias que são oferecidas, por exemplo, pela Amazon, né, envolve contratos precários, né, envolve um processo que as pessoas hoje chamam de uberização, né, que tem todo um impacto no meio ambiente, de deslocamento, etc. E a própria internet, que tem um impacto bastante grande no meio ambiente, né? Então, carregar um tablet, um smartphone, exige uma quantia bem pequena de eletricidade. Mas usar qualquer um dos dois para assistir uma horinha de vídeo por semana, consome mais em um ano que 2 geladeiras novas. Então, quanto mais demanda-se rapidez, largura de banda, transmissão de imagem, maior vai ser o insumo de energia gasta, geração de calor correspondente, com uma série de custos e impactos para o meio ambiente, né? E isso também vai implicar no acesso à internet, que vai ficar mais cara, né? E que vai ampliar ainda mais o aumento nas diferenças sociais de acesso aos conteúdos, a uma internet de qualidade, né? Então, são 2 desafios, né? 2 pontos aí complicados, né? Que se desenham no horizonte de retorno, né, da pandemia para o mundo da cultura e que envolvem as questões relacionadas à tecnologia. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo e uma boa continuidade aí de isolamento para a gente, enquanto for necessário, né, que a gente sobreviva aí consumindo cultura e conversando um com os outros. Um abraço para todos, até mais. Drops. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.